Nosso encontro de segunda-feira sempre começa com uma música animada e eu sei sobre ITCMD, as polêmicas do ITCMD, com muita prática, é claro, porque o nosso objetivo sempre aqui é debater temas relacionados ao direito imobiliário, à advocacia extrajudicial. E para a gente começar essa semana, que tem um feriado em plena quarta-feira, que vai dar aquela quebrada na semana. Começamos com uma música pra gente movimentar essa semana, movimentar com muito conhecimento. Elaine, seja bem-vinda. Minha convidada já chegou, Jaqueline, Vanessa, Matheus, Raíza, Lívia. Boa noite a todos e todas que estão ingressando aqui no nosso encontro. Rosinéria, vou ver se eu consigo aqui convidar já a nossa doutora Jaqueline. E eu quero saber, na sua prática, na sua advocacia, você já se deparou com aquele caso de TCMD que deixou você de cabelo em pé? Conta aqui pra gente. Eu preciso que você traga essa sua dor de cabeça, que a gente vai aqui te dar as mãos pra gente compartilhar esse caso concreto. Já aceitei aqui, Jaqueline, vamos ver ela entrando. Jéssica, boa noite. Lívia, boa noite. Mônica, boa noite. Letícia, boa noite. É sempre muito bom estar aqui com você. Quem está entrando, vou colocar a música de novo, porque tem muita gente entrando agora. Acho que merece. Leandro, boa noite. Ana Paula. E vamos começar essa semana animada por aqui, com o tema ITCMD, que é o tema que dá dor de cabeça, né, gente? Oi, Jaqueline! Vou acabar com essa festa aqui. Já tem polêmica aqui, olha, na nossa live. Jéssica colocou aqui, Nossa, eu tive um caso de TCD que tinha adiantamento de legítima, colação de Deus, colação de bens, sabe? Jesus amado, que ITCD! Nossa, imagino, hein? Realmente, Jéssica deve ter arrancado seus cabelos, deixado você de cabelo em pé. Mas, Jaqueline, que bom que você está aqui, que aceitou o meu convite para o nosso encontro semanal de toda segunda-feira. Quem ainda não segue a Jaqueline, coloca aqui o nome, deve estar aqui em cima, já clica, começa a seguir. Jaqueline, se apresente para quem está aqui com a gente, para as pessoas te conhecerem. Prazer, pessoal. Um prazer enorme estar participando aqui com você, Vanessa. Uma pessoa tão bem qualificada no mercado, que busca ajudar tantas pessoas nessa empreitada tão difícil que é a advocacia, né? E que muitas vezes as pessoas se veem sem amparo, muitas vezes desistem da caminhada por falta de quem possa nortear mesmo, quem possa dizer qual o caminho seguir. E o extrajudicial é um mundo de oportunidades, mas também é um mundo que a gente precisa estar toda hora desvendando, toda hora procurando, pesquisando, atualizando. Então, de fato, a capacitação é muito importante. Então, é um prazer enorme estar participando e ver que a gente pode ajudar outras pessoas também a obter esse conhecimento para que os processos possam, então, fluir com mais leveza. O meu nome é Jaqueline Taufner, é um prazer estar com vocês hoje. Eu sou especialista nessa parte de planejamento sucessório, adoro lidar com inventário, adoro lidar com doação. Agora comecei há pouco tempo a lidar no mundo da holding, no mundo da compra e venda, da transmissão imobiliária. É disso que eu gosto, celeridade. A parte de um lado está satisfeita, o advogado do outro lado também está satisfeito e todos dormem felizes para sempre. Jaqueline, você está falando sobre essa questão de atuar no extrajudicial, né? E hoje eu até fiz uma story comentando um relato da minha estagiária. Ela chegou falando sobre essa
fazendo essa comparação, né? E aí ela falou assim, Vanessa, mas por que que no extra é tão vantajoso se no Poder Judiciário a gente já cobra os honorários, já recebe? Aí eu falei, Mayra, vamos fazer um cálculo. Se a gente cobrar, o exemplo foi esse, né? Se a gente cobrar 50 mil reais para fazer um inventário judicial, você acha que esse inventário vai durar menos de 10 anos? Entre 5 e 10 anos? Ela falou, não, eu acho que vai durar uns 10 anos. Aí eu falei, então, você pega esses 10 anos, coloca aí 1.200 meses, né? Que a gente multiplica aí 10 por 12 meses e divide 50 mil reais para você ver quanto que vai dar por mês. Ela ficou de queixo caído quando ela viu que ia dar 40 reais por mês. E eu falei, e no extrajudicial, se a gente finaliza o inventário extrajudicial em 6 meses, vamos colocar assim, um tempo tranquilo, vai dar quanto por mês? Aí ela falou, vai dar, aí ela fez lá os cálculos, vai dar 8 mil e poucos reais por mês. Eu falei, então você prefere atuar em que advocacia, Mayra? Aí ela falou, Vanessa, não tem nem o que questionar. E olha que interessante, essa conversa veio porque na faculdade de Direito a gente ainda percebe que o conhecimento da advocacia extrajudicial ainda é muito restrito. Então, assim, a Mayra está tendo a oportunidade, porque está lá no meu escritório, de ter o contato com a advocacia extrajudicial. Mas quantas pessoas que estão ainda na faculdade ou que acabaram de formar que não têm ainda essa percepção? E eu quero saber de quem está aqui com a gente, ó, Cristiane, Júlia, Claudenice, se você já tinha feito essa conta do extrajudicial e do judicial. Elisângela agora entrou. Se você já tinha feito essa conta para você literalmente perceber quão vantajoso é atuar no extra, né, Jaqueline? E é também não só uma conta que a gente faz matemática de preço, de honorário. É também uma conta de tempo, é uma conta de energia. Porque pensa, você é um advogado super diligente, protocola sua petição inicial lá do inventário ou de qualquer ação que seja. E aí, de repente, no momento do despacho, a equipe do Poder Judiciário não consegue analisar adequadamente a documentação, não consegue analisar adequadamente o que você disse na petição inicial, e você tem que ficar refalando aquilo que você já disse, você tem que estar mostrando aquilo que já está nos autos. Então, assim, é um retrabalho cansativo, sabe? Coisa que no extrajudicial a gente não enfrenta. Na vara civil, por exemplo, por ser muito amplo, às vezes falta conhecimento técnico específico daquele problema. Coisa que no cartório a gente não enfrenta, porque o tabelião ele está lá apto para enfrentar aquele problema específico. E o advogado tem total liberdade para sentar com o tabelião, para sanar a dúvida, para verificar qual o posicionamento daquele cartório, para escolher o cartório. Então, assim, é muito mais vantajoso em diversos aspectos, sabe? Eu e Nelisa, a gente fala que você pode escolher seu tabelionato do coração. E quando a gente tem literalmente, essa comunicação, e eu acho que cada vez mais a advocacia se aproxima, né, dos cartórios, e é muito interessante quando a gente vê os grandes benefícios dessa parceria mesmo, né? E aí a gente sempre tem que esclarecer que os cartórios, a advocacia e os cartórios são esferas distintas. Quando a gente fala em parceria, é você ter um tabelionato, obviamente, que você escolheu como seu tabelionato de coração, mas você precisa observar as regras de competência no que tange a lavratura daquele ato específico. Então, se você está trabalhando com inventário extrajudicial e se você faz a opção de atuar pelo e-notariado, você vai lá no provimento 100 e verifica se aquele tabelionato que você elegeu como do coração é competente para lavrar a escritura pública. Também tem muito disso, né? Uso capião, que a gente tem que observar o tabelionato do imóvel. da localização do imóvel. Então, você precisa estar sempre atenta a essa questão da competência. Mas, Jaqueline, a gente veio hoje falar de imposto.
E imposto é um tema que todo mundo ama, Difícil. né? Que todo mundo Difícil, ama. né? E Difícil olha só que para quem interessante. paga, difícil para quem enfrenta, burocrático, é De enfrentar Cefaz, é impugnar a avaliação, enfim. É São muitos um prova. aspectos, e eu digo que quando a gente mexe no bolso, né, vamos dizer assim, a gente mexe no bolso, já complica o campo, né? Mas olha que interessante, quando eu finalizei a minha faculdade, o primeiro curso de pós que eu fiz foi direito tributário, você acredita? Acredito. Acredito porque eu acho que você pensava na advocacia tradicional. E aí você pensava assim, poxa, tributário está em ascensão, vou lá, vou conhecer melhor essa área. Claro que é importante para todo advogado, porque a gente está falando de uma multidisciplinariedade entre as disciplinas do direito. Então, é direito civil misturado com direito imobiliário, misturado com direito notarial, direito registral, com direito tributário, com direito de obrigações, enfim, você tem que, né, nadar de braçada mesmo. E como eu disse, é importante a gente ter um direcionamento. E tributo é a linguajar do nosso dia a dia. Qualquer lugar que você vai, você paga tributo. Você respirou, você tá pagando tributo já, Tá praticamente. pagando. Então, eu estagiava no escritório, comecei a estagiar no 7º período nesse escritório. E a área que eu fui direcionada era direito tributário. Então, eu fiquei nesse escritório logo depois que eu me formei, já em 2004. E eu falei assim, bom, já que eu assumi aqui essa área de tributário, eu preciso me especializar. E aí eu fiz o MBA, mas eu confesso que os números não são a minha paixão. Que realmente, assim, a gente trabalhar com essa parte contábil, tributária, é bem específico. Na verdade, na época, o foco de atuação do escritório era o comércio exterior, então, meu estudo era voltado totalmente para tributário, para essa parte de comércio exterior. Mas foi um tempo muito importante, acho que todo o conhecimento que você adquire, né, fica aí e você aproveita no É futuro, uma mas bagagem, né? é uma bagagem, exatamente. Mas hoje em dia, obviamente, em razão de N legislações e reformas, eu nem me atrevo Atrevo. a advogar nessa área. Eu acho que é tão bacana quando a gente reconhece, né, o nosso nicho de atuação. Então, desde 2017, que eu foquei nessa parte do direito imobiliário, estou nesse nicho desde então, eu nem me atrevo a advogar em outra área, né? Sim, assim, eu falo sempre com os meus clientes assim: olha, advogada é igual a médico. Você precisa entender qual o seu problema e procurar um especialista do seu problema. Se você quiser que eu te atenda numa demanda que não é minha área, beleza, eu vou te atender, mas você tem a oportunidade de pagar bem pago para quem é especialista dessa área. Sou muito franca. Porque quando a gente, como advogado, entende o nosso lugar de paixão, de atuação, de seriedade, de entrega total, é bacana você ter o retorno do cliente de satisfação também. Então, quando a gente consegue identificar isso, dá limitação para nossa área. E também um outro colega faz melhor que você está trabalhando em prol da advocacia, de uma advocacia Aí vem, qualificada. aí vem também as parcerias que a gente pode fazer, né, Jaqueline? A gente pode trabalhar, e eu sempre falo assim, que você pode permanecer com o seu cliente e apresentar para o seu cliente um outro colega, e você pode estar atuando ali em conjunto. Então, é interessante a gente ter também essa fala, né, de possibilidades. Eu já faço parceria com outros colegas, já tem um tempo já, e aí a gente tem colegas que cobram percentual, tem colegas que não cobram, aí depende da dinâmica de cada um, mas é uma possibilidade. Agora, Jaqueline, você já disse que você nichou a sua advocacia, né, nesse ramo do imobiliário extrajudicial, que você está atuando com essa área de planejamento sucessório.
quanto tempo de formada você tem? Diz para mim. Formei em 2020. Olha. 2021 eu tive as meninas. Então, para a carreira, para tudo. Nenéns nasceram prematuras. A Aurora nasceu com uma má formação. Então, eu parei mesmo. Com 6 meses que elas já estavam nascidas. Então, eu começo a estudar para a OAB. Faço a primeira fase em novembro do ano passado. Eu vou para São Paulo fazer a cirurgia da Aurora. E lá em São Paulo eu faço a segunda fase da OAB. Então, eu estou atuando na advocacia desde o início do ano, desde janeiro, desde o momento que eu peguei a carteirinha. A nossa carteira. A tão difícil, a tão famosa, né? Não é? E aí, essa semana eu encontrei uma colega e ela, bacharel ainda, me perguntou assim, Jaque, você acha que fez diferença você pegar a carteira? Aí eu falei, lógico que fez. Aí ela, não, porque, cara, tudo é um meio que você anda, o que você almeja, o que você mentaliza pra você, o que você... Ela, inclusive, acabou de entrar, Mari, tô falando de você, tá? O que você almeja, o que você delimita pra você, o que você sonha pra você, o que você quer, sabe? Eu acho que todas as coisas são possíveis, desde que a gente se planeje e você se coloque no posicionamento de realizar, independente da circunstância. Em novembro, eu poderia ficar com a minha filha entubada na UTI, sedada, passando por uma cirurgia complexa e olhar somente para aquela realidade. Mas eu preferi não. Eu preferi não parar, eu preferi continuar. Por quê? Não é porque eu tinha filhos e dificuldades para enfrentar que eu tinha que parar de sonhar. Então, eu decidi continuar e eu agradeço a Deus por essa determinação, porque surtiu efeito e está surtindo até hoje. Foi a melhor decisão da minha vida. Ela está comentando. Foi a melhor decisão da minha vida. E aí, esse dia, eu encontrei a colega e ela falou assim, já que você acha que fez diferença você pegar a carteira, eu falei, claro que fez. A confiança do seu trabalho como advogada, especialista naquilo que você sabe. Eu atuo no extrajudicial há mais de 9 anos. Eu nasci desde o primeiro período no extrajudicial. Minha cabeça é extrajudicial, né? Eu sou forjada no extrajudicial. A faculdade, para mim, era difícil de engolir porque não era a minha realidade. Eu imagino. Olha só, esse seu relato é muito maravilhoso. E eu justamente fiz a pergunta para você trazer essa história, porque a gente aqui tem muitas pessoas, né? Muitos colegas que estão nesse início da advocacia, que ainda não fizeram a prova, ou estão terminando a faculdade, ou já fizeram, mas ainda não chegou o momento, né, da aprovação. E aí, quando você traz esse relato de que você podia realmente ficar só pensando, né, só numa situação que você estava passando de muita, né, dificuldade mesmo, né? Porque minha filha tem 8 e eu imagino, eu acompanho, né, você, seu Insta, vejo sua dedicação, mas a gente precisa também perceber e as oportunidades que estão apresentadas para gente, né? Então você conciliou ali a sua prova e teve a bênção, né, de ser aprovada. E olha que relato importante. Eu levava meu caderno e eu pedi um professor meu da faculdade. Eu falei, Thiago, ele é professor de processo civil. Eu sempre gostei de civil. Assim, judicial não gosto de nada. Mas a gente não trabalha só porque a gente gosta, né? Então eu preferi civil. Aí eu falei, Thiago, olha só, você me passa as peças, eu faço, você corrige. Uma vez por semana a gente se encontra. Pode ser? Ele pode ser. Ele, já que no hospital você vai fazer isso? Eu falei, vou. E aí eu levava os cadernos, a neném ficava entubada, depois teve a extubação, depois saiu da UTI e foi pro quarto. E eu tava lá com o meu caderno fazendo peça o tempo inteiro. Mandava para ele corrigir, ele falava e tal. E muita coisa não entrava na minha cabeça, porque eu não tava com a cabeça tão boa para aquele momento. Mas só a prática de você insistir, sabe? Ela te treina para no momento da adversidade você não se deixar levar por qualquer emoção. Então, na hora que eu sentei para fazer a prova, eu falei, agora eu esqueço tudo. A Aurora tá lá, tá bem cuidada, tá com o hospital, a gente tá fazendo melhor, agora é a minha vez. E aí, quando eu li a peça, que eu falei, é isso. Falei, não acredito.
Não, não acredito. Eu vou ler de novo. Aí eu li de novo. Não, não acredito. Eu devo estar doida. Não. Aí eu falei, vou para as questões. Aí comecei a fazer as questões e tal. Aí eu falei, vou lá nessa peça de novo, vou ler de novo. Aí eu falei, ó, Deus, segura na mão de Deus e vai. Eu vou fazer esse negócio assim desse jeito mesmo, tá? E fiz. Quando terminou a peça, meu marido me ligou e falou assim, já que aí como foi a peça? Eu falei, olha, eu acho que eu passei. Aí, resumo, de uma prova valendo 10, né? Eu tirei 8,50, fui super bem na Nossa. peça, fui bem nas questões. Teve duas questões de condomínio, direito condominial, que eu não entendia muito bem, chutei mais ou menos, e aí passou. Mas tá bom, fiquei satisfeita. E valeu a pena, sabe? Porque a sua precificação... Aí ela tava falando sobre precificação. Ela falou, Jaque, eu tenho andado nos fóruns e ouço relatos que desanimam. Poxa, a pessoa cobrando R$50 para fazer uma diligência, saindo da serra. Eu falei, R$50 paga nesse almoço. Vai ali na lanchonete para tomar um café, que você gasta mais que R$50. Eu falei, como que você vai comprar um livro? Como que você vai se arrumar? Como que você vai pagar a gasolina, o Uber, sei lá qual. Não, na verdade, como você vai viver, né? E assim, você estudou 5 anos, no mínimo, e você precisa se valorizar. Essa é uma chave que a gente trabalha muito lá dentro do IEP. E a gente fala, eu e neles a gente fala, o primeiro ponto que você precisa para colocar o valor dos seus honorários é você saber o seu valor. Exato. E não é porque o colega está trazendo ali uma precificação, né, baixo que você vai se comparar. Porque é justamente isso. Qual é o mercado que você quer atuar? Qual é o mercado que você quer atuar? Exato. É isso que eu falei com ela. Eu falei, quem faz a sua advocacia ter sucesso ou não é você. A sua trajetória, a sua caminhada depende de você. E o cliente vai pagar aquilo que você oferta. Então, toda vez que você ofertar um trabalho, você tem que entregar um pouco mais do que você ofertou. Porque esse cliente vai trazer outros clientes e vai trazer outras demandas. E muito mais do que isso, vai falar do seu nome. Mesmo se ele não trouxer outros clientes. Ele vai falar bem do seu nome. Então, é dia após dia. A gente vai tecendo essa caminhada, sabe? E aí, dei uma injeção de ânimo, disse pra ela que é possível. Ela vê no dia a dia que é possível. Na medida do que eu consigo, aí eu vou postando de trabalho, de assunto e tal, vou levantando. Mas, assim, a grande verdade é que no início, a gente tem pouca mão para muito trabalho. A gente tem muita demanda e, às vezes, falta tempo para a gente poder sentar, produzir um conteúdo, falar para as pessoas, né? Porque ou a gente produz o conteúdo ou a gente fala para as pessoas. Aí você fica naquela coisa. Trabalha. Ou a gente trabalha. Então, assim, eu tenho preferido trabalhar, sabe? Mas estou muito feliz com a minha decisão. Quem tiver numa situação como essa, vai com tudo, não olha para a dificuldade. Dificuldade vai ter, gente, na vida de todo mundo. A minha foi uma maternidade recente, gemelar, e uma maternidade atípica. Mas, aí, sem rede de apoio. Mas a sua vai ser outra. E a do colega vai ser outra. Não importa a dificuldade. Você precisa olhar para a solução. Seja uma pessoa prática. Olha a solução e vai com tudo que vai dar certo. Hora ou outra, vai dar certo. E Jaqueline, olha como que é interessante. A gente se conheceu, eu e a Jaqueline, no encontro do Ibradim. E olha como que é importante também a gente ter essa rede de conexão com pessoas que atuam na mesma área que você. Então, se você é jovem advogado, tá buscando esse local de se encontrar, o nicho da advocacia imobiliária extrajudicial é um nicho muito interessante, muito promissor, que você consegue conseguir resultado rápido, resultado com honorários muito interessantes. E se você precisa dessa rede de comunicação, rede de fortalecimento, a gente tem aí o Ibradim, a gente tem as comissões da OAB, que eu sempre ressalto aqui como é interessante você participar. Então, você pode contar com a gente, né, Jaque? Eu vou chamar de Jaque já, gente. Já ficou íntimo já, né? Tem pessoas ali na comissão de imobiliário de Vitória que eu sequer troquei uma palavra pessoalmente.
Mas ainda que virtualmente as pessoas se dispõem a te ajudar, às vezes a pessoa já passou por uma situação que você ainda não enfrentou. E aí, por ter mais tempo de caminhada, essa pessoa tem uma experiência para te fornecer que, assim, só de você contar o caso, a pessoa já sabe. Então, a gente precisa ter esse network, essa troca. E assim, é uma via de mão dupla. Às vezes, o colega vai ter uma demanda que não tem muito tempo, não tem muita experiência, precisa de uma ajuda, e você vai estar ali também de contrapartida, sabe? Então, é necessário fazer essa caminhada para se encontrar na advocacia, escolher o lugar que quer atuar, escolher a precificação de acordo com o que você vai ser demandado, de preço, de estrutura, de demanda, né? Então, eu acho que a gente precisa se reconhecer no lugar que a gente atua. Ó, eu preciso ler esse comentário, porque foi mamãe que escreveu, tá? Tem vários comentários aqui parabenizando essa trajetória. E aí, mamãe escreve: Jaqueline, encantada com a sua determinação. E eu acho que essa mensagem mesmo, né, de batalha, de você não desistir do seu sonho, de você sonhar e acreditar que aquilo é possível, você contar com pessoas também, né, que vão te ajudar, como você contou aí com o seu professor, né? Olha Isso. que bacana! Mas assim, eu tenho certeza que você, para o professor ter aberto a possibilidade, você teve também que se comunicar, teve que falar, teve que pedir. Claro. Eu cheguei para ele e eu disse: Lano, olha, fiz a primeira fase, passei. Só que o que acontece? Eu tô com a Aurora nessa situação. Isso era mais ou menos junho, eu acho que tinha saído o resultado, não lembro. Era metade do ano, assim, a prova ia ser no final do ano. Eu falei, olha, eu tenho a cirurgia tá marcada para novembro, mas se eu começar a me preparar agora, quando chegar em novembro, eu vou estar tranquila, porque eu já vou ter me preparado. Lá eu só vou recapitular. Ele falou, não, acho que é isso mesmo, tá? Então vamos embora. Então eu comecei a fazer as peças, comecei a mandar para ele, começou a corrigir. E ali eu coloquei esse compromisso comigo. Às vezes eu estava no meio do encontro nosso semanal, que era 9 horas da noite, que era depois que as nenéns dormiam. Aí a neném acordava, às vezes eu fazia com a neném no colo, sabe? E ele na maior paciência do outro lado também, porque ele também tem 2 filhos, também sabe como é difícil. E quando veio a minha aprovação, a esposa dele também é advogada, eles vibraram, parecia que era a alegria deles. Lá em São Paulo, eu estava na Zona Sul, eu estava na região do Morumbi, o hospital onde a Aurora é atendida é ali na região do Morumbi, e a minha prova era no Mackenzie, que é região norte, eu acho, de São Paulo. Mais próximo a Guarulhos. Era bem longe. Aí eu saí cedo de casa, eu contratei uma babá, coloquei na UTI com a neném, que a neném não podia ficar sozinha. Peguei minha outra neném no apartamento, fui 6 horas da manhã, saí de casa, fui para casa de uma prima do meu esposo, nem era minha prima, era prima do meu esposo. Fui pra casa dela, deixei a neném, ela fez uma maletinha de lanche pra mim, peguei essa maletinha, fui pro Mackenzie, não conhecia, nunca tinha ido lá. Cheguei, sentei, não consegui comer nada, só consegui fazer a minha prova, encerrei a minha prova, missão cumprida, e foi a melhor coisa que eu fiz para minha carreira e para mim mesma. Hoje, a gente está comprando o nosso primeiro apartamento, eu consegui comprar o meu carro, tudo isso com menos de 1 ano de atuação no extrajudicial. A gente está juntando dinheiro. Então, assim, é possível. É preciso você se entender como empreendedora, saber precificar, saber guardar, saber planilhar, saber acompanhar, sabe? E as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Então, quando veio a aprovação, não foi uma vitória minha isolada, foi uma vitória de muita gente. Com Da minha certeza. sogra, do meu sogro, do meu marido, que acompanha. Meu marido já é advogado há quase 16 anos. Ele enfrentou a antiga advocacia, vamos colocar assim, né? A advocacia judicial. E ele viu essa desconstrução da advocacia comigo, porque eu falava assim para ele, eu não quero ser advogada assim. Aí ele falava, ué, mas você quer ser o quê? Eu falei assim, não, direito tem várias áreas de atuação, mas advogada assim eu não quero ser. E eu não sabia que era possível trazer dentro do extrajudicial uma advocacia tão atuante. Então hoje eu estou super feliz no que eu escolhi fazer e eu fico muito feliz também de ver, né, como eu sempre falo, você, a Nelisa. A Nelisa, então, gente, a Nelisa, ela faz parte do que eu considero um movimento de capacitação que aconteceu nos cartórios. Porque, assim, até
até o ano de 2016, vamos colocar, os cartórios eram tão ultrapassados, mas tão ultrapassados, tão ultrapassados. Aqui, quando você falava em cartório, a palavra que vinha à mente era a palavra com B, que Nelisa me proibiu de falar, mas começa com B e termina com Cia, né? Exatamente. Era movido pelo costume. Ah, mas por que bate esse carimbo aqui? É porque a gente sempre bateu aqui. Não tinha justificativa. Hoje, o mundo do direito, ele não comporta mais isso. Tem que ter uma justificativa. A nota de exigência, ela tem que vir fundamentada. A nota devolutiva, ela tem que vir fundamentada. Então, o advogado, ele precisa saber onde ele está pisando. O cliente precisa de suporte. Então, vai ter sempre demanda. E aí, a Anelisa, para mim, eu já falei isso para ela várias vezes, faz parte desse movimento de pessoas tabeliães concursados que vieram modificando esse fornecimento de serviço. Eu digo essa leva, né, dessa parte, né, de concursados e tudo mais, eles vieram para trazer um novo olhar, né, vamos dizer assim. Porque como eu sempre relato, quando eu me formei, ninguém falava, a gente já existia advocacia extrajudicial, mas ninguém falava de advocacia extrajudicial. Você era advogado, como até seu esposo mencionou, né, com você. Você era advogado para ir para a justiça, para o fórum, para você saber redigir uma boa petição inicial, você fazer uma boa audiência, contar prazo processual. Então, assim, quando veio essa transformação, a partir de 2007, vamos dizer assim, que começou, né? As grandes possibilidades do extrajudicial, e aí a gente vê essa nova roupagem, né, vindo, essas novas pessoas ocupando esse espaço, a gente percebe mesmo uma mudança. Mas eu digo, Jaqueline, que a gente ainda precisa evoluir muito, porque a gente ainda vê alguns ruídos nessa atividade, né? Inclusive, como, por exemplo, cartórios que oferecem o trabalho de advogado acumulado, então, assim, usurpando a função da advocacia, né? Inclusive, essa prostituição dentro do que a gente entende ser função do advogado, do que a gente entende não, né? Do que a lei diz que é função do advogado, e daquilo que é um limite assim tão próximo do que é a função do tabelionato, do registro civil, do registro de imóveis, que a gente vê que essa confusão, ela vem lá de cima, ela vem lá do CNJ. Então, quando o CNJ coloca uma orientação para que os cartórios eles possam orientar as partes com relação ao regime de bens, com relação ao casamento, orientação jurídica, é função privativa de advogado. Não é função privativa de um escrevente que nem precisa ter formação em direito, nem precisa ter formação superior sequer. Não é a função de escrevente. E outra coisa, o Estado, quando delega a função dos cartórios, o tabelião, ele passa por um concurso, por tudo, mas ele é visto, a grosso modo, como um empreendedor, porque o Estado não fornece nenhuma contrapartida para ele. O Estado não fala assim, olha, isso aí é um código de normas, vamos lá no cartório tal capacitar a equipe, porque a equipe, quem promoveu foi a gente, então vamos lá, né, capacitar. Ninguém faz isso. O tabelião tem que buscar capacitação fora para trazer para sua equipe. Então, tudo isso demanda dinheiro, demanda estrutura, demanda cansaço. Então, é por isso que é tão importante a função do advogado, porque a OAB, junto com os advogados, vão juntamente numa função ali, né, de órgão capacitatório, dentro do CNJ, dentro de Brasília, participar desses eventos para que, então, possa trazer para a advocacia, para que essa advocacia ande em conjunto e forneça um serviço de qualidade para a sociedade. Então, cada um no seu quadrado. Essa semana, inclusive, eu estava no cartório, tirando uma certidão, e aí uma parte vira e fala assim, estava dando entrada no casamento. Aí falou assim, qual é o regime de bens? Não sei, comunhão universal ou separação. Aí a menina falou assim, olha, a diferença é só o pacto, porque o pacto é um pacto. Mas o que vem escrito no pacto? A parte perguntou. Não, é um texto padrão. Eu falei, meu Deus.
Aí tá, aí ficou naquela coisa, e os Nubanks querendo entender qual era a diferença entre os regimes, e a pessoa não conseguindo explicar. Aí eu terminei meu atendimento, fui lá, falei, olha, licença, meu nome é Jaqueline, eu sou advogada, se eu puder contribuir com vocês, eu trabalhei muito tempo em cartório, sei da dificuldade que o cartório é feito, porque também é difícil você capacitar todo mundo. Às vezes o cartório tem uma rotatividade gigante, dependendo do lugar onde ele está situado. E às vezes está situado num lugar tão de difícil acesso que nem tecnologia tem. Então, Jaqueline, eu digo que é uma das nossas funções aqui na rede social é divulgar essa informação, né? Que as partes, quando precisam realizar qualquer ato perante os cartórios, o primeiro ponto, a primeira pessoa, né, que a parte tem que procurar é uma assessoria jurídica de um advogado, uma advogada especialista. Então, esse é o primeiro aspecto. Até uns dias atrás, uma tabeliã, salvo engano, ela é do Sul, ela fez uma postagem falando sobre casamento, era casamento mesmo que eu estava mencionando. E aí ela fala que o primeiro, antes de você ir para o cartório, né, para dar entrada ali naquela documentação toda, você precisa procurar uma assessoria jurídica, ela fala isso, para que possa ser esclarecido para você qual é todos os aspectos que tange a escolha do regime de bens, para que você entenda, tanto na parte sucessória, quanto na parte mesmo de direito de família, que é outro aspecto. Então, cabe também a gente que está aqui, né, fornecendo conteúdo, passando informação, trazer isso para a sociedade, né, que a gente precisa ter esse cuidado, né? Tá pensando em praticar qualquer ato que envolve um cartório, procure uma assessoria jurídica especializada para que você possa literalmente esclarecer todos os pontos, né? Sim. Antes de ir para o cartório, liga para a Jaque, o Leandro escreveu. Mas, Jaque, olha só, a gente. Vamos focar aqui nos tópicos que a gente planejou, porque a gente fez um documento, gente, com 7 tópicos aqui. Nem sei se vai dar tempo da gente passar em tudo, porque esse seu relato foi tão maravilhoso e tenho certeza que alguém que estava aqui com a gente precisava escutar, né, essa mensagem de fortalecimento, essa mensagem mesmo de que você precisa ter uma disciplina. Eu digo isso, Jaque, porque a gente vê muitas pessoas hoje também que, não, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas não quer se dedicar, não quer estudar, não quer parar para literalmente se aprofundar naquele tema, né? A gente percebe isso um pouco da juventude, essa querer tudo muito rápido, muito fácil, não querer literalmente se dedicar. E para ser advogado tem que estudar todo dia, né? Todo dia. Todo dia, tem que fazer conexão todo dia. Assim, a gente sofre, na atualidade, um boom de informações, né? Tudo é a fast food. Hoje, por exemplo, somente hoje, gente, eu tomei conhecimento que a gente não tem mais jornal impresso, a Gazeta. Então, quer dizer, são coisas que a gente não consegue dar conta de acompanhar. Então, a gente precisa saber qual é o nosso lugar de atuação e o que a gente vai acompanhar. Porque é tanta coisa. Então, advogado, advogada, você precisa ser especialista em algo. Você não pode ser um clínico geral. Quem faz tudo não faz nada. Quem quer ser bom em tudo também não é bom em nada. Então, para a gente não ser advogado de Google, a gente precisa focar nossa advocacia e fazer o melhor que a gente puder naquela área. É aquela história, né? Eu passei aqui um dia desse perto de casa e eu nunca tinha reparado, né? O restaurante, ele tava assim, risoto, carne, pizza e frutos do mar. Aí eu olhei aquela placa, eu falei, gente, um restaurante que você lê, que é desde carne a frutos do mar, pizza no meio ali. Não vai, não. O restaurante não é bom em nada. Aí eu falei, meu Deus, existe advocacia, risoto, pizza, carne, frutos do mar. Essa advocacia, eu falei até no story, eu falei, essa advocacia era que eu exercia quando eu me formei em 2004.
e que não trouxe resultado nenhum para mim. Então, quando a gente percebe que alguém já passou por aquele caminho e deu tudo errado, você vai querer seguir a advocacia, risoto, pizza, carne, frutos do mar. Então, literalmente, você precisa escolher. Você vai na carne, se especializa na carne, ou frutos do mar, ou risoto, ou pizza. Mas decida, escolha, se dedique, estude, se conecte com pessoas que estão nessa área de atuação, como a gente fez aqui, eu e a Jaque, e que a gente tem certeza que o resultado vai aparecer. Vai sim, com toda certeza. É maravilhoso a gente sentar num restaurante de frutos do mar e comer a melhor moqueca, comer o melhor prato e aquela experiência nunca mais sair da sua cabeça. O restaurante não precisa servir carne, mas também é maravilhoso você ir numa churrascaria, você pagar bem pago, mas comer bem também. E você nunca mais esquecer daquela churrascaria. A gente precisa aprender a vender experiência, né? Ver a advocacia literalmente como um negócio. Porque a faculdade não ensina a gente a pensar dessa forma, né? Não ensina a gente a precificar, não ensina esses detalhes. Então, quando a gente vai para prática, né? Quando a gente pega a carteira da OAB e fica assim, tá, e aí? E agora? O que que eu faço? Para onde eu vou? E aí? Então, se você tá nesse momento e quer nosso apoio, a gente está aqui para caminhar com você. Agora, Jaque, falando de ITCMD, que o povo tá querendo saber desse imposto. Vamos lá. Quando a gente se depara com um caso de inventário extrajudicial, a gente precisa olhar para o imposto com muita cautela. Por quê? Você não observar prazos pode representar prejuízo para o seu cliente no que tange ao pagamento de multas relacionadas ao ITCMD. Mas antes a gente entrar nessa questão técnica, né, de pagamento de multa, especificamente de prejuízo, a gente precisa esclarecer que as alíquotas do ITCMD, tem um estado que chama ITD, depende do estado em que o bem imóvel está localizado. Então, se você se depara com um caso concreto de inventário que tem bens imóveis no Espírito Santo, no Distrito Federal, em Minas Gerais, você precisa olhar para a legislação daquele local que o bem imóvel está localizado. Certo, Jaque? Certíssimo. Inclusive, no nosso documento que era para a gente seguir, você detalhou uma riqueza. Eu falei, gente, até eu estou aprendendo aqui hoje, ué. Como que ela está minuciosamente dizendo cada alíquota e tal. E é isso. E a gente precisa ter uma visão também muito atenta à reforma tributária que está aí às portas e que traz também alteração para essa questão da alíquota, porque além dessa mudança, no extrajudicial a gente tem esse defeito de não ser uniformizada a coisa, sabe? Então, cada estado de atuação, cada estado onde tiver um imóvel, vai ter uma regra específica. E a gente precisa olhar o código de normas daquele estado, a gente precisa olhar o entendimento do CNJ, o que o CNJ está dizendo, o que a Snoreg daquele estado está dizendo, qual a recomendação, está com dúvida na hora lá do preenchimento, está com dúvida sobre a incidência do TCMD, advogado, entra em contato com a Cefaz e tira as suas dúvidas. É melhor você perguntar, arquivar lá a sua consulta prévia, do que você errar e gerar prejuízo para o seu cliente. Então, existem casos de isenções, existem casos de multas. Inclusive, diz lá o CNJ que a nomeação de inventariante, ela cessa agora a contagem do prazo, né, dos 60 dias ali para abertura de inventário. Só que existem estados que, se você não der entrada na declaração, independente de ter nomeação de inventariante, se você não der entrada na declaração dentro do site da Cefaz, querido, seu cliente vai pagar multa. Então, é o caso exatamente de Minas Gerais, é assim. Então, a gente precisa se atentar literalmente para isso, né? Esses detalhes da legislação estadual são muito importantes. E essa questão da nomeação de inventariante também é algo que
poucos conhecem essa possibilidade. Então, assim, por exemplo, aqui no Espírito Santo, se você nomeia inventariante, já supre essa eventual cobrança da Sim. multa do ITCMD. Mas em outros estados, não. Você já precisa, literalmente, Da entrada. ir para o site da Cefaz, fazer a guia, para que não haja a cobrança da multa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é: você fez o levantamento documental, que é uma das primeiras etapas ali do seu trabalho do inventário extrajudicial, já vai para a legislação do Estado, onde o bem imóvel está localizado, para entender a dinâmica daquela legislação daquele Estado. Que aí você vai entender, eu vou precisar nomear inventariante, não vou precisar, já vou ter que já fazer a guia. E aí lembrando que uma das funções da advogada que atua com inventário extrajudicial é ir para a Cefaz, né? Ir para o site da Cefaz, que hoje está tudo informatizado, e fazer preenchimento do ITCMD. Inclusive, já que a gente fala isso também lá no IEP, que quando você prepara a sua proposta de honorários, você tem que trazer para o seu cliente a informação das etapas do inventário extrajudicial para justificar os honorários que você está cobrando. E uma dessas etapas, né, ali do serviço, a guia do ITCMD pode ser preenchida não necessariamente por um advogado, mas é claro que você, como à frente, né, desse procedimento, vai apresentar para o seu cliente você vai se incumbir de realizar essa guia, né, de preencher essa guia do ITCMD, e aí você traz também ali, que é um serviço que você vai estar prestando, traz a precificação, e isso tudo vai justificando os honorários que você vai cobrar. Agora, quando a gente trata de alíquota de ITCMD, a gente trata de reforma tributária, a gente precisa, né, abordar porque a reforma tributária foi semana passada, eu acho, saiu do Senado, voltou para a Câmara para ver uma modificação que foi realizada, mas as alíquotas progressivas vão vir, né, do ITCMD com tudo. Aqui no Espírito Santo a gente ainda não tem alíquota progressiva, aqui a nossa alíquota é fixa em 4%, mas a alíquota progressiva vem, porque vai se tornar obrigatória. Então, a partir da faixa, né, dos valores, o imposto vai aumentar. E eles falam que a ideia é que hoje o máximo é 8%, né? Sim. A ideia é que essa alíquota vai aumentar até aproximadamente, acho que 20%. Pois é, Olha só, se você não fez a doação, tem que correr, né? Exato. Quem ainda não fez doação, corra. Quem não fez, testamento, só se você quiser muito. Mas, assim, ou uma doação, ou então uma holding, se for o caso, né? Aí da sua família, tem que conhecer a situação da sua família para fazer a indicação. Mas fato é, você precisa se planejar e correr contra o tempo, né? Advogado que está começando a atuar em inventário, já que não tenho segurança para pegar um inventário com imóveis em muitos lugares. Começa com o inventário mais simples, vai pegando a coisa aos poucos, vai lidando com a Cefaz de onde é mais perto de você. E aí, quando você entender a sistemática, cara, você vai decolar, você pode pegar o inventário em todo o Brasil, e o notariado está aí para isso, para te ajudar, né? Os sites também da Cefaz hoje são tudo informatizado, também está aí para isso. Parceiro, especialista na área, não falta. E, vão para cima, gente, vão para cima. Eu falo muito também sobre a necessidade da gente verificar a possibilidade da gente economizar para o cliente. Que, às vezes, lá na legislação estadual, existe hipótese de isenção. E aí o advogado não conhece. Então, às vezes, você vai doar um dinheiro, às vezes é um dinheiro pequeno, às vezes é um bem que vai ser revertido em residência, em única residência, ou já é, na verdade, única residência. Gente, viúvo, comunhão de bens, não pague TCMD.
Então, a gente precisa ver esse básico do básico para a gente não gerar prejuízo para o nosso cliente. Se você não levar prejuízo, já está de bom tamanho. Tá melhor ainda se você fala assim, ó, sabe, esse inventário poderia te custar tanto, mas ó, tem essa isenção, aí coloca para ti, entendeu? Coloca lá como seu conhecimento e o seu cliente vai ficar felizão. Você pode ter colegas que, em certos casos, a depender do valor dos honorários, você pode cobrar um percentual pela economia que você está gerando para ele. Então, se você verifica que é um caso de isenção, e aí ele vai pagar 4%, né, sobre aquele bem, aí você cobra um percentual sobre o que você identificou essa isenção. Porque talvez se ele fosse para um advogado, uma advogada que não é especialista, ele pagaria o ITCMD, então você pode trazer esses benefícios. Outra coisa. A doutora Vânia Ferreira está perguntando, a cliente herdou 2 imóveis, é possível pedir isenção? Então, Vânia, a gente precisa entender aonde esses bens imóveis estão localizados, porque a gente vai na legislação do ITCMD do Estado, que esses bens imóveis estão localizados, para verificar as hipóteses de isenção. Cada estado traz a sua hipótese distinta. Então, você tem que ir para a lei estadual para verificar. Outra coisa também, muito, muito, muito importante, com relação a essa economia que a gente pode trazer para o cliente, é que quando o Estado avalia o imóvel, não é porque o Estado avaliou, não é porque o avaliador atribuiu aquele valor, que aquele valor é verídico. Você, como advogado, pode orientar o seu cliente a impugnar a avaliação. Cada estado tem um procedimento. No estado do Espírito Santo, por exemplo, a gente junta laudos, né, de corretores de imóveis que podem fazer a avaliação, considerar o estado atual do imóvel e colocar também uma pesquisa prévia na internet, OLX, que seja, e juntar da sua impugnação. Uma turma recursal vai analisar aquela impugnação e muitas vezes o preço cai. Recentemente eu tive um apartamento aqui em Itapuã que foi avaliado em R$800 mil, sendo que a cobertura desse apartamento, com 3 quartos, estava sendo vendido a R$1 milhão. Então, um apartamento quarto andar não podia ser vendido por 802 quartos. Aí, então, a gente impugnou e essa avaliação caiu consideravelmente. O valor atribuído foi 300 e alguma coisa, o valor que a gente conseguiu baixar foi 600 mil, de acordo com o que era publicado na internet, de acordo com também a avaliação de corretor de imóvel. Então, essa é uma possibilidade que você, advogado, precisa agarrar na sua clientela, trazendo, assim, segurança na sua proposta. Seu cliente vai se sentir satisfeito se você trouxer uma economia e, inclusive, vai conseguir aplicar esse dinheiro lá na hora do registro do imóvel. Jaque, a gente passou por uma reformulação muito grande do IEP. IEP, para quem não sabe, é o nosso curso de inventário extrajudicial na prática. Se você quer mais informações, o link está na minha bio, você pode olhar todos os detalhes. E uma das etapas, né, que a gente reformulou foi a metodologia do curso. E dentro dessa metodologia nova que a gente está trazendo para quem já está com a gente no curso, nós trabalhamos muito a questão de você entender todo o procedimento do inventário extrajudicial para que você possa literalmente verificar qual é a sua responsabilidade como advogada que atua no inventário e o que você, quando apresenta a sua proposta, pode indicar como serviço complementar. E um dos serviços complementares que a gente traz para as nossas alunas é justamente a questão da impugnação do ITCMD. Porque imagine esse caso concreto que a Jaqueline trouxe. Uma avaliação foi feita, o Estado chegou e falou o seguinte, olha, herdeiros, vocês vão pagar o imposto causa-mortes sobre R$800 mil, que é a base de cálculo. E aí, a impugnação da advogada, né, da Jaqueline, trouxe uma informação que conseguiu baixar o valor da avaliação para R$600 mil. Então, você teve R$200 mil ali de benefício.
Na verdade, o benefício, né, é 4%, que é a alíquota aqui no Espírito Santo, sobre esse valor. Agora, você economizou para o seu cliente, porque ele iria pagar 4% de 800 mil, você fez ele pagar 4% de 600 mil. Esse serviço complementar de impugnação precisa ser cobrado. Agora, Vanessa, como eu vou cobrar esse serviço se lá na minha proposta de honorários eu não falei para o cliente se eu ia fazer, se eu não ia fazer? Então, como é importante, desde o momento que você converte a duvidazinha em consultoria jurídica, que deve ser cobrada, depois a consultoria jurídica para o fechamento de contrato de honorários, e no contrato de honorários você ter literalmente essa descrição dos serviços que vão ser. Agora, você só vai conseguir fazer esse caminho se você entende tudo que o inventário extrajudicial, tudo que deve ser feito no inventário extrajudicial. Porque se você não conhece o caminho, você vai ser pega de surpresa e aí você não vai ter como cobrar, vai ficar aquela situação chata, o cliente achar que está tudo incluído e não está. Então, olha como é importante você nichar sua advocacia, você estudar, se debruçar, e a gente trabalha isso com as nossas alunas, como é importante ter esse detalhamento, né? Porque uma impugnação que economizou muito dinheiro e que é um serviço que você pode e deve cobrar. Exatamente, exatamente. E assim, Agora, todo mundo fica satisfeito, né, gente? Já deu e... que a gente vai conseguir ultrapassar. Ô, Jaque, olha só, eu coloquei caixinha ontem e uma pergunta que veio na caixinha foi a seguinte. Tá bom, você está lá fazendo seu requerimento de inventário e partilha para apresentar no tabelião de notas. Qual valor você vai atribuir ao bem imóvel? Você vai olhar para qual documento para colocar esse valor? Eu vou olhar para o IPTU? Eu vou olhar para o imposto de renda da pessoa falecida? Eu vou olhar para o valor de mercado? Qual é o seu entendimento, Jaque? Conta aqui para gente. Meu entendimento é o valor de mercado, porque na hora da impugnação, o que a gente vai fazer? Vai olhar o valor de mercado, né, gente? Se é o valor atualizado. Ai, Jaque, mas eu comprei esse imóvel no ano de 1900 lá bolinha, na época eu paguei tanto e esse valor está no imposto de renda até hoje. Ok, contabilmente está maravilhoso, mas a gente está falando de avaliação nova, recente, fato gerador agora. Fato gerador agora é valor de mercado. E olha como que é muito, literalmente, benéfico para o cliente colocar o valor de mercado. Por quê? Esses herdeiros, eles vão pagar o ITCMD sobre o valor de mercado, não tem jeito, porque você faz aí vir em cima. E aí, depois que eles recebem a herança, eles vão titularizar a propriedade, né, para o nome deles. E aí, daqui a pouco, esses herdeiros vendem o bem imóvel. Se eles colocam o valor de mercado já na matrícula, o ganho de capital vai praticamente quase não existir, porque a diferença do valor que eles receberam, a herança, e o valor que eles estão vendendo, talvez vai ser mínimo, ou às vezes quase nunca, zero. Então, olha um benefício que você traz para o seu cliente. Então, a gente, essa mentalidade, né, de colocar valor que não é valor de mercado, colocar valor, não, bota essa. Se for fazer uma compra e venda, bota o valor baixo. É uma mentalidade totalmente ultrapassada, que não se justifica mais, porque qualquer transação imobiliária, então pensando em inventário, pensando em compra e venda, a gente precisa trazer a informação real, porque o imposto vai ser pago conforme ao valor de mercado. Posteriormente, para uma futura venda, vai vir valor de mercado. Os cartórios têm que informar ao COAF se aquele valor que foi declarado e o valor que veio a avaliação do imposto, se for muito discrepante, os cartórios informam ao COAF uma atividade suspeita. Então, olha a dor de cabeça. Se o seu cliente vira para você e fala, doutora, bota o valor assim bem baixinho. E você, tá bom, vou botar o valor baixinho. E depois, olha a confusão que pode sair dessa sua omissão, né?
Se o cliente quiser fazer, que seja por conta e responsabilidade dele, sabendo que lá na frente ele pode ter um prejuízo e o barato pode sair caro. Porque, assim, quando recebe herança, especificamente, não há incidência de ganho de capital, mas muitas vezes os herdeiros transformam essa herança em venda. E aí, nesse momento, há incidência. Então, às vezes se esquece, sabe? Que na hora de receber, quis colocar o valor baixo, na hora de vender, vai querer colocar o valor maior. E aí tem um prejuízo. Exatamente. Jaque, olha só, estamos chegando aqui para 8 horas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar uma mensagem aqui de impacto sobre imposto. E eu penso que a gente pode voltar numa próxima data e a gente marca na próxima segunda-feira para você voltar aqui para a gente continuar falando sobre TCMD, que a gente separou aqui vários tópicos, né? Falando sobre parcelamento, mais sobre isenção, planejamento sucessório dentro do inventário que envolve TCMD, a gente colocou aqui no nosso tópico. Agora, a bomba que eu vou deixar para fechar o nosso encontro de hoje é que, considerando a tramitação da reforma tributária e como teve esse andamento na semana passada, o líder do governo no Congresso afirmou nessa quinta-feira, dia 9, então dia 9 foi quinta da semana passada, declarou que ele pensa que a reforma tributária vai ser promulgada já em dezembro. Então, a gente tem esse burburinho aí em Brasília e com a possibilidade de alterações muito fortes no ITCMD, no que tange a essa alteração decorrente da reforma tributária. Então, eu penso que a gente pode voltar para falar mais de TCMD e também trazer essas novidades da reforma. E eu acho que a Jaque travou aqui para mim, gente. Como que tá aí para vocês? Ah, eu acho que ela saiu. Bom, pessoal, deu aqui 20 horas. Vou finalizar o nosso encontro semanal com essa bomba da possibilidade da promulgação da reforma tributária ainda em dezembro deste ano, 2023. Caiu, né, Leandro? Eu acho que ela deve ter tido algum problema, mas a gente já estava finalizando e já com o compromisso de que ela vai voltar, a Jaqueline volta aqui para a gente continuar essa temática do ITCMD. Então, eu quero agradecer. Acho que ela voltou aqui, gente. Vou trazer aqui. Vamos ver se ela entra, Jaque. Para a gente finalizar com. Ah, voltou! Ai. A bomba aqui! A notícia foi tão impactante que até caiu a internet. Você não terminou nem de falar, já caiu. Oh, meu Deus! Eu falei o seguinte, que a gente vai voltar, porque a reforma tributária tem aí notícias de que ela vem até dezembro. Então, já quero deixar aqui seu compromisso para você voltar, para a gente continuar essa live sobre TCMD. E desde já agradecer, que foi uma segunda-feira muito maravilhosa, esse encontro maravilhoso. E já deixar seu compromisso público aqui com todo mundo, hein? Tá certo, tá combinado, marcadíssimo. Um prazer. Jaque, vou deixar você se despedir, então, e aí a gente encerra nosso encontro. Gente, obrigada por cada mensagem. Eu olhei aqui cada uma delas. Obrigada pela força, pelo carinho que vocês depositaram, né, em cada palavra aqui que disseram para mim. Não é mérito meu, né? Acima de tudo, a gente tem um Deus que nos ajuda, que faz o que é impossível pra gente. E é assim que você encontre força na sua caminhada, que você encontre pessoas que te apoiem, que se não tiver ninguém para te apoiar, que você seja a sua própria determinação, a sua força, busca no seu interior, busca na força divina. Eu tenho certeza que você vai encontrar um caminho de paz, um caminho saudável, um caminho de sucesso, de felicidade. E assim, imposto, nem todo mundo gosta de falar, mas é algo necessário, né? E a reforma tributária também está aí, são realidades que a gente precisa enfrentar, precisa se capacitar, precisa entender. Então é um prazer enorme estar aqui hoje. Eu quero agradecer, Vanessa,
pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui hoje conhecendo tanta gente bacana que te segue e também estar recebendo esse carinho desse pessoal aí, vendo como valeu e vale a pena a gente ainda perseguir os nossos sonhos. Perfeito, Jaque. Já estou ansiosa para o nosso próximo encontro aqui. Quero agradecer a todos e todas que ficaram aqui com a gente. E já espero vocês na próxima. Um beijão!